A crença na tradição religiosa, ela leva esta tradição a um status de autoridade superior às Sagradas Escrituras. Por quê? Dentro do sistema religioso, de uma organização religiosa, a tradição religiosa é o corpo de pessoas que transmite verdades, dogmas e doutrinas junto com outro grupo sobre as Sagradas Escrituras. E esta tradição recebe desse outro grupo uma autoridade que vem da palavra de Deus, para que o Espírito Santo se manifeste a estes homens que fazem parte da tradição e desse outro grupo, e somente eles possam traduzir as Sagradas Escrituras. Logo, tudo o que esse corpo de homens dizem sobre as Escrituras é verdade. Todo tipo de inovação, todo tipo de criação, todo tipo de distorção na interpretação do texto, todo tipo de ir além da palavra, ir além do que está escrito, tanto na parte literal como na parte interpretativa, no sentido como no acréscimo e na retirada de verdades, quanto na distorção do que é errado e do que é certo, em determinadas proibições que vão de encontro com os dogmas desses homens. O que é que acontece? Aí eles arrolam para si a capacidade de ser a única autoridade dada por Deus para interpretar as Escrituras. Logo, você é refém da vontade desses homens, desses sacerdotes, desses homens que fazem parte dessa tradição religiosa, que transmitiram os seus ensinamentos e que você não tem competência nenhuma nem capacidade para questioná-los, porque foi o Espírito de Deus que os escolheu para eles interpretar as Escrituras. E eles, quando as interpretam, eles são inerrantes, infalíveis, são homens santos, doutos, e que escrevem somente aquilo que supostamente o Espírito de Deus o revela em seus corações. Isso é um grande erro, um grande problema. O que isso cria? Isso cria uma idolatria religiosa e uma crença em que a tradição religiosa tem realmente status de revelação de Deus para ensinar ao seu povo. Logo, tudo o que essa tradição diz está acima das Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo usa essa tradição e essa tradição vai ler as Escrituras e traduzir e criar seus dogmas e as suas doutrinas através dessas revelações. Logo, a Bíblia ela se submete ao crivo dessa tradição. Essa tradição de homens pecadores, de carne e osso, falíveis, está acima da autoridade das Sagradas Escrituras. E são eles que vão dizer o que é certo e o que é errado nas Escrituras. E como nós podemos interpretar as Escrituras? Somente ele pode dizer isso, como nós devemos interpretar da maneira errada. Todos os homens que não se submetem à sagrada tradição interpretam as Escrituras de forma errada, porque somente esse colégio de homens tem a capacidade dada por Deus de interpretar as Escrituras. E você agora vai ter uma fé baseada nessa tradição religiosa, a tradição de homens que se dizem ser sacerdotes exclusivos para transmitir a palavra de Deus. E agora a sua fé é no que eles dizem. Logo, quando você começa a equiparar e a comparar os dogmas, as doutrinas e os preceitos que essa tradição cria com as Escrituras, aí eles começam a dizer, não, mas nós somos autoridade também dentro dessa igreja. Fomos constituídos por Deus. E o que nós falamos sobre a Bíblia é verdade, mesmo que não esteja no texto da Bíblia, mas aquilo que nós dizemos é a revelação do Espírito Santo. Logo, a Bíblia deixa de ser a única palavra de Deus. Deixa de ser o livro que contém toda a palavra de Deus que precisava ser revelada aos homens. Nós saímos e nós vamos atrás de revelações novas que não estão nas Escrituras. Por quê? Porque Deus até hoje ainda usa um grupo de homens que faz parte dessa tradição para revelar verdades bíblicas. E cabe a esses homens criar, inovar, distorcer ao seu bel prazer todas as Escrituras e você fica refém deles. Aí quando você lê 1 Pedro 3,15 sobre as Sagradas Escrituras e aqueles homens que distorcem ao seu bel prazer, quais são os fins dele, você vai perceber que quando a sua fé está baseada numa tradição religiosa que se intitula Autoridade sobre a Bíblia para interpretá-la, você está errado. Aí o que é que eles dizem? Na nossa igreja nós temos aqui, nós somos uma igreja que nós temos uniformidade. Nós temos um padrão em todas as igrejas do mundo nossa,
A pregação, a interpretação, o ensinamento é um só. Nós não somos como outros grupos religiosos que tem igreja em toda beira de esquina, em toda rua, e cada líder religioso desse interpreta a seu bel prazer. Nós temos um padrão, uma uniformidade. Então nós temos uma unidade dentro dessa igreja. Em qualquer lugar do mundo, cada sacerdote vai interpretar a Bíblia somente de uma forma. Mas isso não significa nada. Isso significa que você está levando essa tradição como autoridade superior às Sagradas Escrituras. E a sua fé não pode ser tida como uma fé em Deus. É uma fé que é baseada no que essa tradição diz que é certo ou que é errado. Por isso que a tradição religiosa, que se intitula autoridade sobre as Escrituras para interpretá-las, somente eles, estão arrolando para si uma capacidade e uma competência que a Bíblia não tem. Aí você começa as perguntas. Aonde está na Bíblia que vocês são aqueles que recebem a revelação de Deus vindo do Espírito Santo, fora da Bíblia? Não tem fundamento bíblico. Porque somente vocês recebem essa revelação? Não tem fundamento bíblico. Porque somente vocês podem interpretar a Bíblia? Não tem fundamento bíblico. Porque tudo que vocês dizem da Bíblia, fora da Bíblia, é verdade? Não tem texto bíblico. Então você começa questionando, e todos os fundamentos dessa tradição estão na própria tradição. Ora, então é a tradição que fala sobre ela e que diz que ela é autoridade sobre a Bíblia. Então, se uma tradição se auto-intitula autoridade sobre a Bíblia, para que eu vou usar mais a Bíblia? A Bíblia passa a conter a palavra de Deus, assim como dizem vários liberais aí. A Bíblia não é toda a palavra de Deus revelada aos homens. Ela contém. E o restante da palavra de Deus revelada, Deus autorizou somente aos sacerdotes. Esses homens que fazem parte da tradição e de um outro grupo religioso, eles vão interpretar a Bíblia, somente ele. E você é refém da vontade dele e deve submeter-se a tudo que eles ensinam. Logo, a Bíblia contém parte da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, dentro desse sistema religioso que idolatra a tradição religiosa, até hoje se revela, se manifesta e ainda traz verdades para esses homens. E aí eles criam dogmas, doutrinas e preceitos. Mas Jesus Cristo já nos alertava sobre isso, que estávamos invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição humana. E ele falou isso para os escribas e os fariseus de sua época. No capítulo 15 de Mateus, se você ler, a partir do primeiro você vai ler. Primeiro, capítulo 15 de Mateus, lê até o versículo 9, você vai ver. Eles estavam invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição do judaísmo. E hoje, essas igrejas estão validando o mandamento de Deus por causa da tradição dessas religiões. E aí a sua fé deixa de ser uma fé em Deus e passa uma fé numa religião com base numa tradição de homens que se intitulam santo, autoridade sobre as sagradas escrituras. Logo, você não é mais servo de Deus, você é servo de homem. E Paulo escreve aos Gálatas capítulo 1, versículo do 8 a 11, ainda que um de nós, apóstolo, ou um anjo do céu, vos ensine outro evangelho, além deste, que eu já tenho vos ensinado por cartas e por epístola, que seja considerado anátema, amaldiçoado. Então, todo ensinamento que contradiz as cartas, epístolas, todas as escrituras, vindo de homens que supostamente recebeu revelação do Espírito Santo, seja considerado maldito. Essa tradição não tem validade nenhuma para Deus. É uma tradição religiosa que aprisiona as pessoas, que engana as pessoas, que cria dogmas e doutrinas humanas e que cria heresias e que faz pessoas morrerem no pecado cega sem conhecer a vontade de Deus. Porque o intuito dessas tradições é criar fundamentos e dogmas que prendam as pessoas a essa instituição religiosa, porque a partir daí vai poder dizer a única instituição religiosa que recebeu a revelação de Deus para ensinar, para traduzir a Bíblia, foi essa. Então, se você se opõe, você está na igreja errada. Estando na igreja errada, não tem salvação, não tem Deus, não tem Jesus. Logo, a sua fé religiosa é uma fé morta, porque fora dessa igreja, com essa tradição, com essa santidade, com esse Espírito Santo que se revela ainda a esses homens para eles inovar, você não tem salvação. Logo, a sua salvação não está na pessoa de Jesus Cristo, está nesses